Tudo bom, gente? Vamos lá, vamos começar aí. Como no anúncio, né? Como eu já expliquei para vocês, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equipamentos inverter, né? E on-off, equipamentos convencionais aí do mercado e a sua instalação, né? Algumas características, algumas mudanças aí de um para outro na sua instalação. Então vamos começar, gente. Primeiramente, né? O que é, né, um equipamento on-off e o que é um equipamento inverter, né, pessoal? Então, o on-off nada mais é que aquele equipamento que, quando ele está refrigerando, né, ele está com a sua potência máxima, o seu compressor em velocidade máxima, né, e quando ele atinge a temperatura, ele automaticamente desliga totalmente a sua refrigeração, tá? Então, por isso que a gente chama de on-off. Ou ele está 100% ou ele está 0% de funcionamento o seu compressor, tá, pessoal? Que é a peça que faz a função de circular o fluido refrigerante dentro do sistema, tá bom? No caso dos inverter, tá? Ele tem um modulador de frequência, como se fosse um acelerador de carro mesmo, tá? Na frequência do compressor aí, só uma placa eletrônica que comanda esse sistema, né? A maioria dos inverters, os equipamentos que são 100% inverter, eles modulam compressor, ventiladores, tá? Evaporador e condensador e a válvula de expansão, tá? Não é válvula de expansão fixa. A gente tem alguns equipamentos no mercado aí que existem, dizem que são inverter e a válvula de expansão é fixa, ventilador fixo, tá? Mas existem os equipamentos que são realmente 100% inverter, que são totalmente modulares, né? Desde a sua válvula de expansão eletrônica, a ventilação da evaporadora, a ventilação da condensadora e, lógico, o compressor, tá? Então, e a questão de rendimento, né, pessoal? A gente pega dois equipamentos da mesma potência, vamos lá, 9.000 BTUs, né? No sistema on-off e no sistema inverter, tá? O sistema on-off, lógico, ele está ali, os equipamentos, por isso que eles são denominados essa potência, né? 9.000 BTUs é o que entrega ali o que consegue trocar de temperatura no ambiente por hora ali, tá, pessoal? Mas no inverter a gente consegue ter um ganho a mais. Por ele ter essa aceleração, ele consegue ser até 10% acima da sua capacidade vendida no mercado, tá? Por exemplo, 9.000 BTUs em carga máxima, e o compressor, quando você seta ele para ligar, ele consegue te entregar 10% além da carga. Então vai ficar em torno de 9.000, 9.900, por aí, tá, pessoal? Então o inverter ele consegue exceder um pouquinho mais a carga. Por isso que a gente fala que é muito bom a gente estar sempre trabalhando com o equipamento dentro da sua carga térmica, né? Um ambiente que é para um 9, você botar um 9, não botar um equipamento inferior. E saber usar o equipamento do modo correto, né? Porque a partir do momento que você utiliza um equipamento errado, ali no 18 graus, né? Você está consumindo muito mais energia, tá? Então esse equipamento inverter, ao invés de ele ser um equipamento que foi projetado para ser mais econômico, ele está sendo um equipamento que vai consumir mais energia. Por esse motivo, tá? Ele eleva a sua velocidade do compressor além do limite do equipamento em si, assim entregando um pouco mais de potência. É utilizado esse processo para ele atingir a temperatura mais rápido e gradativamente ele modular a sua velocidade e baixar, né? E baixar a sua rotação do compressor, que é o que faz ele ser mais econômico, tá? Diferente do on-off, o inverter ele modula o compressor, ele não tem a partida, o arranque, né? E o desligamento total. No inverter ele acelera, sobe a rampa, quando sentiu a temperatura dentro do ambiente, gradativamente ele vai diminuindo a sua rotação, tá? Até estabilizar uma potência ali necessária para manter aquele quarto climatizado, aquele ambiente climatizado. Por isso que a gente fala que o inverter nunca desliga, né? Pode vir a desligar sim, tá? É muito raro, mas pode acontecer. Mas ele não desliga por esse motivo. Ele modula sua válvula de expansão eletrônica, como eu falei, modula sua ventilação, tá? E modula o seu compressor a uma carga necessária para manter aquele ambiente sempre climatizado ali na temperatura que você setou, tá? Que é o que a gente aconselha aí, 22, 23,
24, vai depender de cada situação, tá pessoal? Então por esse motivo, né, o inverter ele se torna mais econômico. Ele não tem aqueles picos de oscilação de energia, de arranque de compressor e desliga de compressor, tá? Outro motivo do inverter, né, outra parte boa do sistema inverter é o seu controle de temperatura. No sistema convencional, ele tem controle de temperatura também, tá pessoal? Mas não é tão preciso. Ele pode oscilar aí dentro do ambiente a 4 graus positivo ou negativo, tá? Ou para mais, né, ou para menos, é isso que eu quero dizer, não temperaturas positivas ou negativas, tá? Ou 4, você setou lá a 20 graus, tá? No on-off, ele pode chegar aí a 16 graus de temperatura de insuflamento, no caso, chegar, né, se conseguir, ou até 24 para religar de novo. Então ele tem uma faixa de oscilação aí de temperatura muito alta, tá? No inverter já não tem esse problema. A gente tem aí no inverter, eles prometem para nós aí no máximo 2 graus de oscilação, tá? Entre a temperatura de desligamento, que seria setada ali no controle, né? De 20 graus ele vai para 18 ou para 22. Então não é um ar-condicionado que oscila muito. Que benefício isso traz, pessoal? De repente você está ali num quarto, né? Você está de repouso, vai se preparar para dormir. E esse ar-condicionado no on-off, de repente você, quando ele liga o compressor, você sente frio, quando desliga o compressor, você sente calor, né? E você fica nessa constante a noite inteira aí, né, pessoal? Que é bem desagradável, né? Aí você acorda, você perde sono, você não tem um sono bom, agradável, né? No inverter a gente não tem esse problema, ele vai modular e vai manter sempre a temperatura confortável e assim ajudando você até no sono, né? Coisa boa, né? Descansar. Quando tem uma temperatura aí agradável pra gente, né? Então essa é uma das maiores características e diferenças do sistema inverter para o on-off, tá? Controle de temperatura, consumo de energia. Mas para quem a gente aconselha, né? Qualquer um vai comprar um sistema inverter, se for pelo lado da economia, vai economizar? Pessoal, tem casos que a gente não aconselha sistema inverter, tá? Que é o caso quando o cliente usa muito pouco ar-condicionado, tá? Veraneios, tá? A gente não aconselha. A gente procura sempre trabalhar com equipamentos que são, no caso de veraneios, né? São cidades litorâneas, quando o cliente só vem aí passar o final de ano ou mais uma vez no ano, aí só no meio do ano, usa muito pouco o ar-condicionado. Então a gente bota equipamento mais em conta, aí, uns melhorzinhos, né? Mais baratos, para suprir a necessidade do cliente ali para aquela época, né? E não gerar um custo muito grande de manutenção para ele. Porque automaticamente, se você bota um equipamento inverter ali para um cliente que só vem uma vez por ano, esse equipamento é muito mais propenso a dar falhas no seu sistema, tá? Na sua placa eletrônica. Isso é um equipamento que exige mais manutenção, tá? Ele entrega mais conforto, mas automaticamente ele precisa de mais manutenção. Não é como um equipamento on-off que você simplesmente bota lá e esquece, né? O inverter ele precisa dar uma manutenção adequada para estar funcionando. É desmontar, é fazer limpeza nas placas, tá bom? Conexão, isso sempre conferir, fiação, tudo isso interfere no inverter, tá? Para um bom funcionamento. Então, diferenças de equipamentos, mais ou menos, pessoal, já passei para vocês, não vão abordar muito, que não é esse o nosso intuito aqui do vídeo, tá? Falar da diferença de funcionamento de um equipamento ao outro. O nosso intuito é diferenças na instalação do equipamento, tá? Basicamente, pessoal, uma instalação de um equipamento convencional para um equipamento inverter, basicamente é a mesma instalação, tá? Você vai utilizar o mesmo material para fazer a sua instalação, basicamente, tá? Luiz, limpeza da placa, parceiro. Isso aí já parte um pouquinho mais para a eletrônica, mas aí você desconecta o equipamento, tira ele da tomada, tá? Agora eu vou bugar na palavra aqui, mas você desliga esse equipamento da tomada, desmonta a placa e existe
um produto que a gente compra para fazer a limpeza da placa. Um pincelzinho seco, aquele produto, borrifa na placa, tá? E passa o pincel borrifando aquele produto, você vai fazer a limpeza na placa desse modo, tá? Existe, até no mercado, existem placas que não vêm com um isolamento, tá? Você tem casos, tá, que você pode vender isso para o cliente. Tipo, no caso de alguns equipamentos, a LG, a Consul, uns equipamentos mais não vou dizer mais em conta, porque o LG hoje em dia não é mais tão em conta, né? Mas alguns equipamentos mais em conta, você consegue comprar um produto que faz uma espécie de uma película e um emborrachamento para áreas onde tem maresia, tá? E vai ser muito bom aí, você consegue vender esse serviço para o cliente e automaticamente você protege o cliente aí a placa de uma futura corrosão aí muito antes do que seria necessário aí, né? Então existe, tá, produtos para limpeza e para fazer esse envidraçamento ou esse emborrachamento da placa eletrônica. A gente usa isso em muito sistema grande aí, VRF, VRV, isso já vem com esse processo nas placas eletrônicas, tá? Mas você pode implantar aí, procura na internet aí que você vai achar, tá bom? Voltando ao assunto lá, basicamente instalação é a mesma coisa de um equipamento para o outro. O que muda são algumas ferramentas que você tem que comprar e outras ferramentas que você tem, mas tem que ser específicas para aquele equipamento, tá? Mas vamos começar aqui com as tubulações de cobre, né, pessoal? Basicamente as tubulações de cobre aí são quase padrões. Você consegue utilizar as tubulações de cobre para o convencional e para o inverter, tá? A diferença é que no inverter, hoje a maioria dos inverters, quase todos, hoje nem a LG está vindo mais, mas as bitolas até 12.000 BTUs a gente está trabalhando com 3/8 e 1/4, tá? Todas as linhas estão quase trabalhando já nessa bitola de 3/8 e 1/4. E no convencional essa bitola seria de 1/6 e 1/4, tá? Então essa é uma das diferenças da infraestrutura, do cano de cobre em si, tá bom? Outra diferença grande aí é a metragem que esse equipamento inverter comporta o seu funcionamento, tá? O que eu quero dizer? A metragem, a distância da evaporadora para a condensadora, tá? No sistema inverter vai depender de cada equipamento, por isso que eu bato sempre na tecla da gente estar lendo o manual de cada equipamento, aquele que você mais trabalha. No meu caso eu trabalho com 2 marcas específicas, eu trabalho basicamente só com essas marcas. No caso você tem a sua marca de preferência, tá? Então leia o manual, procura se entender ali a metragem que aquele equipamento comporta de tubulação, tá? Mas existe uma diferença boa aí, pessoal, de tubulações para convencional e inverter, tá? O inverter eu consigo trabalhar com uma tubulação bem maior, tá? Há casos de equipamentos aí que chega a ser quase o dobro de tubulação. Então isso é muito bom aí no dia a dia, na obra aí, né? A gente vai pegar aí às vezes um apartamento aí que estamos fazendo uma reforma e qualquer outra modificação, melhorando o sistema de ar-condicionado do cliente, exige, e essa distância de tubulação aí vai te ajudar bastante na hora de dimensionar o ambiente e achar um lugar ideal para criar uma casa de máquinas, tá bom? Então, tubulações mais ou menos isso aí. Mas depois disso aí a gente sabe que na infraestrutura a gente tem o isolamento do cano, né, pessoal? Então, e o isolamento do cano é uma peça, uma chave importante aí para a gente fazer um bom serviço para o cliente, tá? Hoje existem aí no mercado mais ou menos os mais comuns, que talvez eu falando para vocês vão entender, 3 tipos de isolamento, tá? Aquele isolamento cinza, bem comum mesmo, aquele mais em conta, tá? Existe o isolamento HT, que é aquele que tem uma espécie de uma películazinha por fora, tá? E existe o isolamento aquele de espuma elastomérica, né? Que é aquela espuma preta, bem densa, tá? Este material ele foi desenvolvido para esse tipo de sistema, tá, pessoal? Sistemas inverter, VRV, espuma elastomérica, para trabalhar na rua, no tempo, tá? Esse é um material que resiste muito mais aos intempéries, tá?
e ele comporta muito mais temperatura, por esse motivo que ele é adequado ao sistema inverter, tá? Por que não usar o outro, né? Ah, eu posso pegar o mais barato, eu vou pegar o mais barato porque, pô, com a espuma elastomérica eu compro 4, 5 desse outro mais em conta, né? E vou botar esse mesmo e... Não, pessoal, não façam isso, tá? Porque o sistema inverter, ele trabalha com uma temperatura na tubulação, quando você inverte o ciclo, tá? Quando você acaba jogando o calor para dentro do ambiente, ele pode atingir uma temperatura naquela tubulação até 110 graus, tá? E esse isolamento mais ruim, ele vai derreter, tá? E daí eu não preciso falar mais nada do que acontece com o isolamento quando derrete, né? Gotejamento, fora, gesso aí, você vai ter incômodo com gesso, vai manchar o gesso do cliente, vai perder rendimento do equipamento, porque automaticamente ele está perdendo toda a temperatura já do fluido refrigerante ao longo da sua infraestrutura, né? Porque a gente sabe que os sistemas convencionais, a expansão é na condensadora. Então o fluido refrigerante já vem totalmente expandido pela tubulação ali, né, pessoal? E se você não tem um isolamento adequado para fazer o mínimo de perca possível, né, até chegar na evaporadora, essa temperatura aí desse cano aí vai tirar todo o rendimento do equipamento. Aí depois o cliente vai te ligar dizendo que esse equipamento não está rendendo como rendia, aí aquelas coisas que a gente já sabe como é que funciona. Então, o isolamento é muito importante também, você comprar o isolamento adequado para o sistema inverter, tá bom? Outro ponto, né, pessoal, é a fiação que a gente usa na infraestrutura. A fiação de interligação entre equipamentos. Eu quero deixar claro para vocês que a gente está falando em equipamentos de pequeno porte, tá? Aí, equipamento raio-alto, tá? Para equipamentos maiores muda um pouco, tá? Mas aí se eu abordar todas as modificações aí para os sistemas grandes, a gente vai se prolongar demais. Vamos começar no básico, tá? Que é entendendo o básico, a gente tem uma grande estrutura para partir para um equipamento maior e sistemas maiores aí, né, pessoal? Então vamos bater na tecla de a gente entender o básico, que é o importante, daí em diante a gente, entendendo, a gente já passa para o outro nível muito mais fácil, né? A fiação. No sistema inverter, pessoal, a gente usa somente 4 fios de interligação entre evaporador e condensador. No caso do sistema on-off aí, existem máquinas que precisam de 4, 5, 6 fios. Aí vai depender da alimentação, se está na evaporadora ou na condensadora. Então é aquela salsichada, né? Às vezes tem máquinas que a alimentação é na evaporadora, tem máquinas que a alimentação é na condensadora, e a gente nunca sabe o que está fazendo direito ali. E aquela infraestrutura tem 4 fios, não serve, tem 2 fios, não serve, tem 5 fios, já sobrou. E qual é o adequado, né? No sistema inverter, o adequado, o correto, o que tem que ser são 4 fios, tá? São 4 fios de interligação entre evaporador e condensador, tá? Ali vai passar fase e neutro para alimentar somente a evaporadora, tá, pessoal? Então não há necessidade de vocês botarem fios muito grossos, tá? Porque uma evaporadora puxa aí 0,6 amperes, tá? 0,8 amperes, é muito baixa a corrente, né? Então aí trabalhando com fio 1,5 é tranquilo, pessoal. É o que eu trabalho nas minhas obras, tá? Quando a gente instala 1 para 1 aí, fiação de interligação é fio 1,5. Daí eu utilizo 4 cores, tá? Preto, azul, vermelho e verde. O preto azul eu uso para alimentação, como eu falei, 220 e neutro, tá? O vermelho a gente usa para comunicação, que é o 3, que a gente fala, né? O número 3 entre condensador e evaporador, eu uso o fio vermelho. E o fio verde, né, que é o aterramento, né? Pessoal, muito importante a gente ter o aterramento no sistema, tá? Porque o sistema inverter, qualquer oscilação aí, ele pode vir a dar falhas de conflito e de comunicação entre condensador e evaporadora. Então a gente tem que ter um aterramento muito bem feito para não ocorrer esses problemas, tá? E sem contar que se não tem aterramento na condensadora, ela dá choque, né? Você imagina uma área aí que a empregada tem acesso aí, e as empregadas gostam de trabalhar descalço, né? Algumas aí molhada, né? Nunca estão com
com um calçado adequado no pé aí, ou de chinelo, aí ela vai lá e bota a mão na condensadora e leva aquela chamada, né? Então a gente aconselha sempre estar aterrando isso aí, pessoal, para não dar problema aí pro seu cliente. E com certeza, se acontecer de levar um choque, ele vai te ligar. Aí você vai ter que voltar lá porque você não fez o aterramento, ou não foi específico com o cliente que ele não tinha aterramento, precisava fazer um aterramento, tá? Então seja ciente do processo de instalação correto aí, tá bom? Falamos da interligação, 4 fios, né? Mas e a alimentação? A alimentação do sistema inverter, pessoal, de todas as máquinas, tá? Toda máquina inverter, a alimentação é na condensadora. Você pode levar isso para sua vida, tá? Sistema inverter, a alimentação é na condensadora. Então a gente chega com a alimentação lá fora. Como eu falei, para dentro só vem a alimentação para alimentar a evaporadora e a placa de controle da evaporadora. Tá bom, pessoal? Então, a alimentação lá fora. Sempre cuidar com a fiação, né? Muitas vezes não é a gente que faz a elétrica, né? Mas a gente tem que entender um pouquinho. Como eu disse, a gente tem que entender um pouquinho de tudo. Ar-condicionado tem que entender um pouquinho de elétrica, um pouquinho de hidráulica e um pouquinho e muito de mecânica, né? De ar-condicionado. Muito entender do equipamento que a gente trabalha. Então, você tem que avaliar se aquela fiação é adequada, tá? Para comportar aí aquele equipamento. Gente, tá tudo ali na etiqueta do equipamento, tá? É só você ler o equipamento. Tá lá a amperagem o consumo do equipamento, tá? O ampere do disjuntor, e a partir do ampere do disjuntor você consegue tirar a bitola da fiação, tá? O disjuntor. Então, pessoal, é muito importante a gente entender um pouquinho e ver a elétrica que você está alimentando. Já peguei, cara, muitos casos, tá? De pessoas instalarem equipamentos, geralmente no multi-split, no bi, no tri-split, quadri, penta, e... O que deu aqui? Deixa eu só dar uma seguradinha aí, pessoal. Deixa eu só acertar aqui o negócio. Aí. Já peguei muitos casos aí de a pessoa ir lá e instalar o técnico, né? Instalar o ar-condicionado, uma condensadora aí multi, tri, penta, com fio 2,5 e disjuntor de 16 amperes, né? O que acontecia? O cliente ligava no verão, chegava lá, a máquina desarma, aquece a fiação, aquece o disjuntor e a máquina desarma. E esse cara ir lá 2, 3, 4 vezes e não achar o defeito, tá? E daí a gente ir e, nossa, um erro tão bobo, né? Se ele tivesse lido a etiqueta do equipamento e visto o disjuntor, porque automaticamente ele, com certeza, ele botou a mão nesse disjuntor para desligar, para poder fazer o trabalho, né? Se ele tivesse visto, ele teria já captado, ó, esse disjuntor não comporta. Ou ele troca ou ele manda um eletricista trocar, né? Então, gente, confere sempre a alimentação aí, se está adequado com o equipamento que você está instalando, tá bom? Então, de elétrica é isso, uma pincelada por cima, tá? Agora vamos para os materiais, né? Como eu expliquei, os materiais basicamente são os mesmos materiais que a gente utiliza para instalar um R22, a gente vai utilizar para instalar um 410 ou um inverter, tá? A diferença é que você precisa ter um manômetro ou manifold específico para aquele equipamento, tá bom? A gente aconselha a ter um específico, tá? Use um para o R22 e use um para o 410. Não é muito, tá? Não é muito caro, você pode trabalhar aí, procure se você tem um digital. Ah, eu tenho um digital. Procure então usar o digital para o 410, que eu aconselho você a fazer isso, tá? Porque o R22 ele vai sair do mercado, tá? Esse equipamento vai sair do mercado e vai ficar, esse fluido, né? Vai sair do mercado, vai ficar só o 410, tá? E utiliza o manômetro, o manifold analógico mesmo no R22. E procure não misturar, pessoal. Procure não misturar para não dar problemas aí de mistura de fluido, tá? Porque isso contamina, tá? Contamina o sistema, né? A gente sabe disso. Então, a diferença básica é isso. É um manifold para o sistema
E no caso do 410 dos sistemas inverter, a gente precisa de uma balança de precisão, né? Porque vocês sabem, ou deveriam saber, quem trabalha com ar-condicionado, que no caso dos sistemas inverter a gente não trabalha por pressão, tá? Quem controla a pressão é a placa eletrônica. Você não controla a pressão, você controla peso, tá? A única coisa que você pode controlar é se o sistema está pressurizado, se não baixou pressão e se o vácuo deu certo. Fora isso, o fluido refrigerante é por peso, tá? Metragem versus peso. O que eu digo metragem versus peso? A distância da tubulação, tá? Descontando, lógico, o que a máquina já vem de fábrica, tá? Porque todo ar-condicionado vem com fluido refrigerante de fábrica, tá bom? Se não veio, bem provável deve ter um vazamento, que acontece também, tá? Tem aqueles equipamentos aí que a gente já pegou vários, de a gente fazer todo o processo correto na infraestrutura e na evaporadora, vácuo, pressurização, e quando abre a válvula se perde tudo porque não tinha gás, a condensadora com vazamento, tá? Acontece, tá? E não é equipamentos baratos aí, é frequente, tá bom? Então, pessoal, fluido refrigerante sempre por peso, tá? Mede lá a tua infraestrutura e você vai adicionar fluido refrigerante com a balança. Então são esses dois equipamentos que você precisa ter a mais do que um R22, tá? É um manifold exclusivo para o 410 e uma balança de precisão para o 410, tá bom? E vamos falar um pouquinho de gases, né? Como eu falei, existem hoje no mercado os equipamentos fixos aí, ainda com o R22, e existem agora, que está vindo, o R22 basicamente não tem mais fabricação, os fluido 410, né? 410A. Então esse fluido a gente sabe que tem que ser, como ele é uma mistura, ele é um blend, tá? É uma mistura de vários fluidos. Então você tem que introduzir esse fluido, né, em maneira líquida no equipamento. Tá bom, pessoal? Só essa ressalva aí para vocês. Ah, Marcos, mas eu tenho ali, o cliente tem um ar-condicionado R22 e ele está substituindo e quer botar um inverter ou quer botar um 410 fixo, né? Posso utilizar? Gente, a infraestrutura, em muitos casos, a gente não tem como trocar. Vocês podem utilizar, tá? Façam uma limpeza adequada, tá? Botem a evaporadora, ou mesmo com a evaporadora antiga, façam a lavagem com 141B, tá bom? Façam a limpeza com 141B bem feita, tá? E daí, a partir daí, você instala o teu equipamento novo ali, com o fluido 410, ou o compressor fixo, ou o inverter, tá? Indiferente. Instale ele ali e a partir daí você trabalha de modo normal, tá? É importante você ficar de olho na infraestrutura, no isolamento, né? Como a gente falou ali antes, o isolamento, para você passar uma informação para o cliente: olha, esse teu isolamento aqui não é de boa qualidade, pode vir a dar problema se você reverter esse equipamento no quente. Deixe o cliente ciente de toda a situação que pode acontecer, tá, pessoal? Tanto boa quanto ruim, tá? Ele vai entender que, não, realmente eu não posso mais utilizar esse ar-condicionado no quente, eu não vou utilizar, porque vai acarretar um problema lá na frente na minha infraestrutura. Então deixe o teu cliente ciente, tá, no processo de instalação aí. Tudo que você vê de falha ou que tenha que corrigir, passe para ele. Não fique com medo que não é da sua conta, né? Mas se você botou a mão, você comprou o problema. É o que a gente sempre fala. A gente bota a mão no equipamento, a gente comprou o problema, tá? Então seja o mais franco possível e deixe ele ciente de qualquer problema que venha a acontecer por ter alguma coisa errada na pré-instalação dele aí no apartamento ou na casa, tá? Pessoal, então, de sistemas como do 410 ou do inverter para o modelo on-off, basicamente já passei o que eu tinha que passar para vocês, tá? Não sei se ficou alguma dúvida, alguém aí tem algum questionamento, alguma pergunta, tá? A do Luiz ali eu já respondi para fazer a limpeza, né? Ele questionou para mim a questão da limpeza aí do equipamento, como que a gente faz a limpeza da placa, né?
Então existem produtos para isso, tá, pessoal? Basicamente uma instalação para outra não muda, não altera, tá bom? Só cuidar aí com o fluido refrigerante, tá? Não misturar, fazer a limpeza quando a gente for trocar de fluido, né? Manter esses cuidados aí na sua alimentação, ver se a alimentação é correta para comportar aquele equipamento, a fiação. Uma coisa importante, pessoal, uma coisa importante na nossa alimentação, na nossa comunicação, emendas de fios, tá? Pessoal, é muito importante não ter emendas de fios em sistemas inverter, tá? Porque, como eu expliquei, ele não trabalha com uma corrente fixa, tá? Ele não trabalha com uma frequência fixa, como o 220 lá. Você mede 220, está fixo aquilo ali, só vai oscilar se a companhia oscilar, tá? Mas no inverter, tá? Aquele fio número 3, que é o comando, ele oscila, tá? Ele conversa com a placa pela oscilação ali de frequência e de potência que vem pela fiação, tá? Então, se você tem qualquer emenda, a emenda gera uma resistência à emenda do fio, tá bom? É como se fosse realmente uma resistência ôhmica aí, tá? A emenda do fio gera uma resistência de passagem de transmissão ali, tá? Então, por isso que a gente orienta a não ter emendas na fiação, tá bom? Qual seria a dica? Agora, então, pessoal, voltando ali, emendas de fiação, eu não aconselho vocês a terem, tá? Se vocês passarem aí, forem fazer uma instalação, confere se não tem nenhuma emenda, porque a emenda, a gente pega aí casos que há falhas entre evaporador e condensadora, falha de comunicação, por uma simples emenda de fio aí que estourou, tá? E pra gente chegar nesse ponto, às vezes demora aí 1, 2 horas, tá? E você perdeu esse tempo aí numa simples emenda. Então confere. Se você não quer trocar fiação, passe um guia, puxa essa fiação para a condensadora ou para a evaporadora, puxa essa fiação com o guia ali, tá? E confere se tem emenda no fio. Gente, confere, é muito importante. É melhor você perder 10 minutos para fazer isso na instalação do que depois de tudo pronto, você se deslocar até o lugar, ter que fazer esse trabalho de novo, tá? Correndo o risco de que você vá olhar todo o sistema antes de ver a fiação, se a fiação está com problema, tá? Então você vai perder aí 1 a 2 horas pelo simples fato de você não ter perdido 10, 15 minutos para puxar uma fiação e olhar, ver se não tem nenhuma emenda, tá? Então é uma dica muito importante que eu dou para vocês, olhar a alimentação, a comunicação entre evaporador e condensadora, tá? Eu acho que é a dica de ouro de hoje, de vocês instalarem um equipamento inverter, tá? Cuidar com a fiação. Tá? É ali que faz a comunicação, como eu expliquei, tá? Ela faz uma comunicação, ela modula, ela tem uma diferença aí, ela conversa, tá? Com a evaporadora. E se tem alguma resistência ali, ela já vai apresentar um código de erro aí na máquina e a máquina realmente vai parar de funcionar. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, tá? Aí ficamos mais meia hora aí falando aí. E se vocês quiserem aí algum assunto em específico aí para as próximas lives, como eu falei, vamos estar durante toda a semana, tá? São 7 dias aí. Até domingo a gente vai ter lives todos os dias às 8h30 da noite, tá bom? E se vocês quiserem algum assunto em especial aí, só mandem para mim aí no link abaixo, tá? E a gente vai tentar responder todas as suas dúvidas e tentar fazer um treinamento aí, uma conversa, um bate-papo, tá? Do que você precisa aí, do que está na dúvida aí na boca do povo. Vocês podem ver, isso aqui é totalmente na hora, né? Não tem nada de script, eu só marquei uns pontos, tópicos aqui para a gente falar. Realmente é tudo na hora aqui, pessoal. Estou entregando para vocês realmente o meu conhecimento
E desses 20 anos aí, como eu disse já, a gente não sabe tudo, tá? Mas o pouco que a gente sabe a gente quer passar para as outras pessoas e automaticamente a gente aprende com elas também. Tá bom, pessoal? Então até amanhã e ficamos por aqui. Valeu!